Nós estamos, como igreja, caminhando para algo mais excelente dentro da visão pastoral, daquilo que Deus tem trazido para o seu ungido. E é um desafio muito grande para mim e para você. Sairmos muitas vezes da nossa acomodação, do lugar onde às vezes nós estamos parados, para continuar caminhando. Nós não podemos parar em tempo algum na obra de Deus, porque senão nós não precisávamos nem pregar mais uns pelos outros, era só manter aquilo que a gente já tem no coração. Mas Deus tem visão mais ampliada para a nossa vida, para esse ministério, para essa casa. Deus tem visão mais ampliada para a sua vida, para o agir dele neste tempo, nessa casa, através de você. Você crê nisso? Então nós vamos aqui naquela pegada de Pirajuí, rumo ao centenário, rumo a 2027, trazer aqui uma palavra que nos faça refletir a respeito da atuação da igreja atual nesses tempos. E não tem nada melhor de cenário para nós do que trazer à tona a igreja do princípio, talvez a igreja primitiva, a igreja do começo, onde tudo começou, porque ela serve de parâmetro para nós, para as nossas ações, para as nossas decisões, para onde nós queremos chegar. Depois ali do final dos evangelhos, na ressurreição de Jesus Cristo, ele vai passar uns 40 dias aproximadamente com os seus discípulos, e ali ele vai fomentar algumas instruções que ainda faltam, e trazer à memória deles algumas palavras, algumas conversas, alguns ensinamentos, algumas instruções, relembrando palavras que naquele momento começavam a se encaixar e fazer sentido na mente deles. Uma coisa que era notória, que era real, incontestável ali, era a certeza da ressurreição de Jesus Cristo e assim como a ação do Espírito Santo. Para eles, ali naquele momento, era uma realidade inquestionável. A partir daquele momento, essa igreja vai começar a exercitar fé na sua oração. Lembra como Jesus apanhou com os discípulos? Nenhuma hora podeis orar comigo, nem um certo tempo, eu estou aqui passando por aflição. Mas a partir daquele momento, essa igreja vai começar a exercitar a fé através das suas orações. E vai começar também a ter um temor e exercer obediência nas orientações dadas por Deus. Então nós falaremos hoje um pouco desse exercício desenvolvido pela igreja do primeiro século. E como isso nos atinge, como isso mexe conosco. E é sobre isso que nós vamos falar. Durante algum tempo na escola bíblica, quando eu fiz uma série de mensagens sobre fé em movimento. E hoje nós vamos falar sobre uma igreja em movimento. Não é sobre isso que nós vamos falar hoje. O livro de Atos marca realmente essa continuidade do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem pular dos Evangelhos e for direto para Romanos, não vai entender o que vai acontecer. Mas como que daqui, como que esse Evangelho chega até Roma? Né? Como que veio parar aqui? O livro de Atos, ele traz essa conotação de como a igreja se espalha por sobre a face da terra e como o Evangelho vai chegar até Roma. Não é? Então, o livro de Atos, ele se torna essa continuidade do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo na vida da igreja e através dela. Porque o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Romanos 1,16 fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que nele crê. Ou seja, o Evangelho, ele é a dinamite de Deus para derrubar as barreiras do pecado e para libertar os cativos. Não é coisa pouca. É poder absoluto sobre tudo e sobre todos. Então, para aquela igreja que estava nascendo, a hora havia chegado e a igreja começava a se colocar em movimento. Então, o sal, enfim, começava a sair do saleiro de Jerusalém e começar a se espalhar por toda a Judéia
e Samaria, exatamente como Jesus havia ordenado. Tem uma frase de Santo Agostinho que diz assim: ore como se tudo dependesse de Deus, e trabalhe como se tudo dependesse de você. Ore como se tudo dependesse de você, de Deus, e trabalhe como se tudo dependesse de você. Mas essas palavras ditas por Santo Agostinho deixam muito claro para nós que a oração ela está muito longe de ser uma fuga das nossas responsabilidades, mas sim a nossa resposta à capacidade de Deus. Quando nós oramos, nós não estamos querendo fugir da nossa responsabilidade, mas nós queremos confessar, sim, a capacidade de Deus. A verdadeira oração, ela promove o que em nós? Energia. Ela nos dá alegria e prazer para servir e para lutar. Como você tem orado? Qual é a esfera da sua oração? Diferentemente de como as pessoas têm usado a oração hoje, apenas pensando talvez nas suas necessidades ou seu benefício, não levando em conta a regra do buscai primeiro, a igreja primitiva buscou uma oração que projetasse ela para algo que fosse muito maior do que ela mesma, porque ela aspirava o poder de Deus. Nós temos vivido tempos que as pessoas querem que tudo que envolve as suas necessidades, né, dependa de Deus. Tudo que eu preciso, eu entrego para Deus. E que os outros trabalhem em seu lugar, né? Como se nada dependesse dele, no que diz respeito à nossa convocação para frutificarmos. O líder faz, o auxiliar do líder vai, isso é com o pastor, isso não é comigo, eu estou aqui, eu não sei de nada, mas saber pedir eu sei. Por isso que Agostinho disse isso: ore como se tudo dependesse de Deus, e trabalhe como se tudo dependesse de você. Porque quando eu trabalho como se tudo dependesse de mim, eu não tenho transferência de culpa. Eu não tenho tempo para falar: mas isso era função de fulano, isso era culpa do ciclano. Eu preciso trabalhar na consciência de que Deus colocou essa incumbência nas minhas mãos. Então depende de quem? Do Caio, né? Depende de mim. Depende de você, né? Os cristãos do primeiro século, eles dão um grande exemplo do que é se posicionar na linha do fronte, de estar ali dando a cara a tapa, né? Não se escondendo atrás de ninguém, não colocando a responsabilidade na mão do outro, né? A igreja de Cristo já nasce com um grande desafio de resistir àqueles que acreditavam poder ter domínio sobre o povo. Sacerdotes, líderes religiosos, o Império Romano. Entretanto, como eles agiram? Mateus 10, 28 diz assim: eles temeram não os que matam o corpo e podem matar a alma, temeram antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Essa foi a escolha da igreja primitiva, de não temer não aqueles que ameaçavam, não é, punir o corpo, mas temeram aquele que podiam realmente acabar com o corpo e a alma e mandar aqueles que não se submetessem para o inferno. O capítulo 3 de Atos, já preguei sobre isso em outra ocasião, mas talvez uma pegada diferente hoje. O capítulo 3 de Atos, essa igreja em movimento, através da vida de Pedro e de João, se depara com um paralítico que estava ali na porta do templo. Acho que a maioria conhece essa história, na entrada do templo, chamada Formosa ali, onde ele pede a esmola e tal. E o que eles fazem, Pedro e João? Eles exercem a fé, o poder e a autoridade que há no nome de Jesus, para que esse paralítico seja curado. Quando eles dizem: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho,
Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Isso é uma igreja em movimento. Uma igreja que caminha e não se depara com que não retrocede com as situações, mas ela continua avançando, porque quando a nossa mente, o nosso coração estão realmente sintonizados com o propósito de Deus, com a sua palavra, com a sua vontade para nós, não há nada que nos impeça, não há nada que fala, e agora o que eu vou fazer? Nada é pego de surpresa. Nós realmente nos dispomos daquilo que nós temos dentro de nós. O que é que você tem dentro de você? O que é que você tem nutrido força para que você caminhe, para que você avance no propósito? Não é? E foi isso que eles fizeram. Nós não temos prata, não temos ouro, não temos comida para te dar, mas em nome de Jesus nós temos autoridade e poder. Levanta, cara, e anda. Sai desse estado de miséria. E é isso que Deus quer para nós, como agentes da sua glória, da sua obra nesse tempo presente, como embaixadores de Cristo nesse mundo. Ele quer que nós realmente atuemos em prol das pessoas marginalizadas, à beira do caminho, aprisionadas, sedentas, machucadas, afligidas, a se levantarem e se reerguerem. Porque a graça é só para mim? A responsabilidade é só para quem está aqui na frente e pega o microfone? A responsabilidade diz respeito à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, da qual eu e você fazemos parte, né? E a partir desse ato maravilhoso, que não foi Jesus que realizou, já é a igreja em movimento que começa a fazer. Jesus já tinha ascendido aos céus, a igreja estava por conta, vamos assim dizer. É lógico que embasada na autoridade, no poder do nome de Jesus, revestida já pela ação do Espírito Santo, ela já começa a caminhar. E isso criou assim, peraí, qualquer semelhança não é mera coincidência. Nós já vimos ações dessa, mas nós achávamos que isso tinha morrido quando nós sepultamos o Nazareno. O que está acontecendo agora? Então começa a desencadear aí uma sucessão de fatos, e nessa sucessão de fatos, nós devemos traçar um paralelo, né, do comportamento da igreja nascida naquela época e com a igreja que está estabelecida no mundo hoje, a igreja essa da qual eu e você fazemos parte. Ameaça. As ameaças começam a cercar aqueles cristãos, né? Não foi só no tempo de Cristo, mas agora mais fortemente através da vida deles. Cercam aqueles homens quando os sacerdotes, quando o capitão do templo, como os saduceus, uma classe muito influente e rica no meio político e religioso, começam a inquirir aqueles discípulos. Havia uma bagunça lá, um monte de gente cercando, afinal o paralítico estava ali. Todo mundo conhecia ele. Ele vivia ali na porta. Quanta gente não esbarrou por ele, quanta gente não deu esmola para ele, quanta gente rejeitou a condição dele, mas não fez nada por ele. E de repente aquele cara lá está de pé no meio de todas as pessoas. Isso aproximou muita gente. E Pedro e João usaram dessa oportunidade para colocar a igreja em movimento e trazer uma palavra ali muito poderosa. Mas ocorre que a ameaça, no sentido de intimidar, de paralisar o avanço da obra do Senhor, faz com que aqueles líderes religiosos, aquelas autoridades, já era noite, então eles prendem Pedro e João. Você sabe que você tenta silenciar uma pessoa de várias formas, e a prisão é uma forma de fazer com que a pessoa repense a sua posição, que ela retroceda na sua ação daquilo que ela intentava fazer. E muitas vezes pode ser um bom caminho. Quantas pessoas não foram enganadas dentro de prisões falando assim, olha, você está aqui, mas de repente você der a cabeça de quem foi, ou se você fizer um acordo com a gente, a coisa pode melhorar para o seu lado, não é? E talvez fosse aquilo que aqueles líderes religiosos quisessem fazer, né? Toda ameaça que eles fizeram ali estava ligada a um fato: pronunciar ou mesmo tributar o mérito daquela ação, daquele milagre ao nome de Jesus.
o inferno sabe por onde ir. Ele sabe quais caminhos pegar, no propósito de fazer com que a gente seja dissuadido do que a gente queria fazer. E se nós não estivermos bem firmados no propósito de Deus para as nossas vidas, a gente acaba titubeando. Mas quando eles prendem os discípulos ali, o estrago já está feito. A dinamite já havia sido solta. Sabe por quê? O poder de Deus para a vida de todo aquele que crê já tinha sido anunciado por aquela igreja em movimento, que era Pedro e João anunciando que Cristo era o causador daquilo, que ele não tinha morrido, mas ele tinha ressuscitado dentre os mortos, e era o seu poder atuando ali naquele tempo presente, através das vidas que experimentaram a graça, o amor e a transformação que só ele pode fazer. Eles agarraram Pedro e João, como já estava anoitecendo, e colocaram na prisão até o dia seguinte. O que diz o versículo 4? Mas o quê? Muitos, porém, dos que ouviram a mensagem, chegando o número, de quase 3.000 almas, já estamos em 5. Versículo 5, no dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei, olha, só bambambam, só bambambam. Você vê uma composição jurídica assim tremenda, tamanho, um aparato de intimidação. Sabe quem estava lá com Pedro e João? A presença do Espírito Santo. Era uma realidade, não é? Quando todos aqueles se levantam no sentido de ameaçar e de intimidar, parecia que eles estavam sozinhos ali. Parecia que a sua incapacidade, porque eram homens indoutos, pescadores, homens comuns, e isso vai ser constatado através da vida daqueles religiosos da lei, não é? Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos que eram da família do sumo sacerdote, ou seja, uma cúpula, né? Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em que nome vocês fizeram isso? É um objetivo de amedrontar, de ameaçar. O que é ameaça, meus irmãos? É uma palavra, é um ato, ou um gesto pelos quais se exprime a vontade de que se tem de fazer mal a alguém. A ameaça é um desejo de intimidação, é um discurso que promove realmente um desejo de constranger a pessoa. O principal objetivo da ameaça é de paralisar alguém que imprimia força e velocidade no seu objetivo. De repente você está lá numa empresa trabalhando, né? Fazendo o seu melhor para galgar um alto posto, e de repente vem alguém que contraria os seus padrões, que está acima de você, e que sabe que você vai ser uma pedra no sapato dele lá na frente. Ele vem e te ameaça, com o propósito de fazer com que você paralise. Sabe por quê? Você tinha um foco, você tinha uma meta, você tinha um objetivo, e nesse foco, nessa meta, objetivo, você procura imprimir força e velocidade para tentar alcançar. E o principal objetivo da ameaça é verdadeiramente de nos intimidar, de nos constranger, de chantagear, de exercer força e poder que nos faça paralisar. E é aquilo que aqueles homens queriam: crescer diante de Pedro e João, fazê-los se sentir pequenos, indefesos, solitários, incapazes de ter uma resposta à altura daquele magistrado que estava diante deles, não é? Mas não foram poucas as situações em que a igreja do primeiro século sofreu ameaças. Esse é um exemplo só que eu estou dando para vocês. Entretanto, ceder para aquele povo, naquele tempo, nunca foi uma opção para eles, né? A continuidade do relato a respeito da prisão de Pedro e João deixa muito claro que o desejo de intimidação não funcionou para eles. Atos 4, a partir do verso
é que é muito texto para a gente ler, mas se você for continuar lendo lá, depois daqueles versículos que eu li até o 8, você vai ver, né, a resposta que Pedro e João dão para aqueles magistrados lá. Eles falam a respeito de Jesus, do seu poder, da sua graça, né? E eles deixam muito claro, olha, que nenhum outro há salvação. Não existe outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, né? Não há outro em cima no céu, nem embaixo na terra, que Jesus é o único que pode salvar. Olha só o que começa a discorrer aí a partir do versículo 13. Então, eles, vendo o quê? Vendo o quê? Eu pedi para colocar naquela versão porque ela usa o termo, a ARC fala assim, vendo a ousadia. Vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, olha só, eles eram homens simples, incapazes talvez de estar à altura da sabedoria humana daquele magistrado, mas eles tinham a sabedoria vinda do céu, porque o Espírito Santo era com eles, eles tinham discernimento espiritual. Então, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eles eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam, e tinham conhecimento de que eles haviam estado com quem? Com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham a dizer o contrário. Eles não tinham argumento, eles não tinham arma, eles não tinham nada. A única coisa que eles tinham em mãos e achavam que fosse eficaz era a ameaça. Todavia, e vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, de repente eles dispensam Pedro e João lá, falam assim, sai daqui um pouquinho que nós vamos confabular entre nós. E aí a cúpula dos magistrados ali, das autoridades, não é? Conferenciam-se entre si, né? Dizendo, que havemos de fazer a esses homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e nós não podemos negar. A obra de Deus, ela é inquestionável, quando exercida com verdade de propósito. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, olha só, ameacemo-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. Ou seja, eles queriam enterrar a verdade de Cristo. Diferente do que vai dizer Gamaliel. Se essa obra for de Deus, se essa obra não for de Deus, vai ser um fogo de palha. Mas se ela for de Deus, vocês podem expor esses homens, seja o que for, ao fogo, à espada, à nudez, à fome, à prisão. Nada vai parar o avanço dessa igreja. Era uma igreja que estava em envolvimento. Para que eles não, ameacemos-los para que não falem mais esse nome a homem algum. E chamando-os disseram que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Entendeu? A regra prática de ação de uma igreja em movimento não é se esconder, não é ser aquele crente detetive, né? Não é? Agente secreto. Não é ser aquele agente secreto, é ser aquele embaixador do reino dos céus sobre a face da terra, exposto, a fim de que todos possam ver, saber e conhecer. Não podemos deixar de falar do que temos ouvido e visto. E eu te pergunto, o que você tem ouvido? O que é que você tem visto?
O que você tem ouvido e visto te tem despertado o desejo de falar? Algo que você tem ouvido e visto está relacionado com a obra salvadora e redentora de Jesus Cristo sobre a face da terra? Sabe, tem pessoas que às vezes falam assim: olha, eu leio a Bíblia toda manhã, procuro ter minha comunhão com Deus, de vez em quando eu mando mensagem para alguma pessoa. Isso é saudável? Isso é bom? É bom. Mas às vezes são recursos que a gente usa para justificar a nossa falta de posicionamento, de estar em movimento, de caminhando, de chegar, de olhar nos olhos, de tocar as pessoas e falar desse amor que transforma e declarar essa transformação, porque se tem sido uma realidade na minha vida, Deus também quer para o próximo, a não ser que não seja uma realidade que tenha atingido você profundamente, verdadeiramente, causado alegria, prazer, liberdade no espírito, ao ponto de você proclamar. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Sabe por que eles se posicionaram assim? Porque João 8,32 diz: e conhecereis a verdade. E conhecereis a verdade. A verdade é o instrumento pelo qual eu e você temos forças para prosseguir e não desistir, sabendo que a verdade é Cristo Jesus. Nenhuma ameaça deve deter aquele que conhece a verdade. Nenhuma ameaça deve deter aquele que conhece a verdade, seja em trabalho, seja em questões políticas, seja em questões eclesiásticas, seja em que lugar, em que esfera for, nenhuma ameaça deve deter aquele que conhece a verdade. Cristo é a verdade que nos liberta de convenções, que nos liberta de pensamentos. Os líderes religiosos achavam que eles tinham um controle na palma da mão da religiosidade da época, mas Cristo, a verdade absoluta que está acima da religiosidade, é a base para a qual a igreja de Cristo se movimenta. Pedro e João, eles entenderam o seu papel na revelação do reino de Deus através da graça de Jesus Cristo, o Filho. E agora vem uma coisa aqui pesada que eu quero compartilhar com você. O inferno precisa se sentir desconfortável com a manifestação da igreja e recuar. O inferno precisa se sentir desconfortável com a manifestação da igreja e recuar. Mas o inferno só vai se sentir desconfortável com a manifestação da igreja e recuar se essa igreja estiver se movimentando. Se essa igreja estiver em movimento no propósito de proclamar essa verdade da qual nós somos tomados. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E isso sim vai trazer um desconforto para o inferno. E vai levantar forças opositoras contra essa igreja. Mas essa igreja, imbuída na verdade, ela não vai se deixar sucumbir pelas ameaças. Ela vai avançar, porque ela é livre, ela é liberta. Aleluia! A verdade nos liberta do medo, do pensamento do futuro, o que vai ser, como vai ser. Nós precisamos aprender com a postura da igreja primitiva que Deus nos deu, através de sua palavra, armas mais poderosas que pode aniquilar todo o mal. Se a palavra de Deus estiver nos nossos lábios e no nosso coração, ninguém poderá nos deter. Ninguém terá poder para nos resistir. Você crê nisso? Se a palavra de Deus estiver em nossos lábios e em nosso coração, ninguém poderá nos resistir. Ousadia é essa que precisa ser
a nossa oração diante das ameaças. Foi isso que aconteceu. Quando os discípulos saíram da presença dos magistrados, porque quando a gente faz algo tomado pelo Espírito Santo, nós sentimos uma atmosfera diferente, nós sentimos que a gente invalida as forças contrárias. Vocês lembram daquele soldado que ele tinha incumbência de ir lá e prender Jesus? Ele foi com essa autoridade para prender Jesus, mas quando ele chega lá, ele é desarmado diante da autoridade da palavra. Ele sentiu, ele foi impactado por aquilo. E ele chega lá vazio, sem nada nas mãos para entregar. Porque jamais alguém falou como ele, aquele homem fala. E quando a gente fala na autoridade, no poder do Senhor, nós sentimos que Deus está nos usando na nossa pequenez, na nossa fragilidade, sendo culto, sendo indouto, sendo conhecedor ou não sendo, mas sendo livres e tomados por o poder que excede toda a compreensão, que é loucura para o mundo. Mas nós somos esse poder de Deus para todo aquele que crê. É a sua palavra. Ousadia precisa ser a oração da igreja do século presente. Ousadia, mas está tão confortado aqui, eu no meu celular, só mandando mensagens. Eu estou fazendo a minha parte, pastor. A pessoa recebe se ela quiser. Mas será que você não pode fazer algo mais? Além de mandar mensagem, você não pode convidar para um café, você não pode olhar, orar pela perna dela, demonstrar um interesse, você não pode fazer com que a fé dela comece a ser movimentada, através do seu testemunho, através da sua vida. Ousadia. Sabe, isso tem me incomodado demais. Porque eu tenho buscado diante de Deus e falei: Senhor, eu não posso mais ser impactado por palavra, por revelação, que me leva a um outro nível de entendimento, sem que o meu corpo, sem que as minhas ações acompanhem essa realidade. Não dá mais. Para eu ouvir palavras poderosas que saem aqui do trono, que Deus prepara os seus anjos para trazer para nós. E de repente isso me levar a um nível de entendimento, de conhecimento tão grande, mas o meu corpo, os meus passos, as minhas ações não acompanham. Eu não quero mais. Eu não quero isso para mim. Eu quero lutar por ousadia, para viver num ambiente que é real, que é verdadeiro, mas que eu não consigo ver, mas que eu posso acessar através da fé, através da declaração. Terça-feira, um grupo legal de homens aqui, posicionados, fomos para Marília ali no encontro e foi maravilhoso. Ver aquela igreja abarrotada só de homem-arada, só voz grossa assim, cantando, declarando. E foi maravilhoso de ver que nós estamos caminhando para algo nesse aspecto, de que tem gente fazendo a sua parte, tentando alcançar. Alguns já alcançaram, mas que Deus também está querendo nos levar para esse caminho, para esse posicionamento, para esse propósito. Mas nós precisamos falar, como Isaías: eis-me aqui, Senhor. Ter uma oração ousada, além de uma oração que só pense no nosso próprio umbigo, nas nossas próprias necessidades, contra a timidez, contra o seu sentimento de pequenez, contra o medo, contra a vergonha que talvez você senta, contra a acomodação, contra o silêncio que a identidade de gênero tem tentado enfiar a goela abaixo, e quem falar pode ser preso por isso. A igreja que se posicionar, se manifestar contrariamente a isso, pode levar processo, contra o isolamento por conta de pandemia, seja lá o que for. Contra toda e qualquer ameaça, nós precisamos crer naquele que tem o poder, né? Acima da alma e do corpo. Nós precisamos acreditar naquele que realmente que pode nos levar a voos mais altos. Porque a ousadia, meus amados, ela é um ingrediente imprescindível para quem quer ver prodígios. Sem ousadia, sem a gente sair do lugar que a gente está, é lógico que é em fé. Essa ousadia é uma posição que a gente toma em fé.
não é? Não confiando na nossa capacidade, não confiando na força do nosso braço, mas no Senhor nosso Deus. Com eles está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, para nos dar vitória. Porque realmente, se nós queremos ver prodígios, a gente fala, por que nós ainda não vemos? Porque ainda nós não estamos vivendo em ousadia na presença do Senhor. Nós estamos vivendo uma dependência parcial, com o pé nas nuvens e um pé no chão, porque nós não queremos perder o controle. A gente até levanta uma perna, mas a outra está bem firmada aqui. As duas eu não consigo, porque eu acredito que talvez eu possa cair. Mas Deus quer nos fazer voar acima de toda e qualquer circunstância. A ousadia, ela é o ingrediente imprescindível para vermos prodígios. Ela é aquela que vai nos levar a outro nível. Diante de todo acontecimento narrado pelos discípulos da igreja, eles unânimes, assim, quando eles saíram ali dos magistrados, saíram correndo e foram encontrar a igreja felizes, alegres, porque eles tinham vencido aquela cúpula, aquele poder temporário e ameaçador, por causa de um posicionamento, por causa de uma ousadia. Enquanto eles encontram a igreja, eles falam assim, cara, sabe o que nós conseguimos falar para eles? Que não tem salvação em nenhum outro, que é só Jesus Cristo mesmo, que foram eles que mataram o nosso mestre, mas que ele não ficou morto, ele ressuscitou. Ai, aquela igreja foi tomada e contagiada por uma alegria, por um desejo de proclamação, de continuidade. É como se um olhasse no olho dos outros assim, dissesse assim, nós estamos no caminho certo, foi para isso que Jesus os chamou. De repente as coisas começavam a se encaixar na cabeça deles, então eles unânimes fazem ali uma oração. E eu já falei isso e posso repetir aqui. Não foi uma oração pedindo proteção para suas casas, pedindo livramento diante das tentativas, porque logo mais à frente nós vamos ver Saulo, que sai ali na perseguição de cristãos. Ele já tinha consentido na morte, né? O que custava para ele ir mais à frente e fazer outros estragos? E era o que ele estava determinado a fazer. Mas aquela igreja que não sabia disso ainda, mas se preparou para aquilo, ela não pede e fala assim, protege a nossa casa, protege os nossos filhos, protege as nossas coisas, protege tudo que nós temos. Não, ela fala assim, olha para as ameaças deles. Olha para as ameaças que eles têm lançado diante de nós. Sabe por quê? Nós não queremos paralisar diante das ameaças. Nós queremos a ousadia. A ousadia que nos faz caminhar por sobre as circunstâncias e viver o propósito que Deus tem para nós. Crer e declarar a palavra de Deus foi um dos 4 princípios trazidos pelo pastor Marinho para quem quer viver o impossível. Vocês lembram disso? A palavra de Deus, crer nela e declarar essa palavra. Viver o extraordinário, meus queridos, implica em nos apropriarmos da palavra de Deus como a verdade absoluta em fé, né? O que eles fizeram na oração? Declararam a soberania de Deus e reconheceram que Deus era o Todo-Poderoso, capaz de criar todas as coisas pelo seu poder. Eles declararam o Antigo Testamento como sendo o prenúncio da vinda do Messias de Jesus e declararam também o que eles iriam fazer com Jesus, mas que havia um propósito de Deus nessa realidade. Eles reconheceram as ameaças, mas declararam que cumprir o propósito de Deus era mais importante do que as ameaças. Tudo isso na oração, não é? Confiaram, não na circunstância, mas naquele que tem o poder sobre ela. Quando eles disseram, olha para as ameaças deles, mas o que nós queremos? Ousadia. Ousadia para quê? Ousadia para quê? Para dizer que nós somos os melhores? Não, porque eles sabiam que havia um propósito deixado por Jesus, não é? Eles tinham realmente um propósito da parte de Jesus, de frutificar,
o seu reino, a sua glória, o seu amor. Eles pediram pelo avanço do reino e não pelas suas próprias vidas. Eles pediram ousadia para que pudessem compartilhar o nome poderoso de Jesus, que é a verdade que liberta do pecado e da opressão. Eles não pensaram em si, mas pensaram no avanço do reino. Eles fizeram uma oração que os fortalecessem para que pudessem cumprir o seu propósito. A oração deles foi no sentido de fortalecerem para que eles pudessem cumprir o seu propósito. Por isso que eu perguntei, que oração que você está fazendo? Porque muitas vezes a gente faz uma oração mesquinha, egoísta, e eles não, fizeram uma oração usando a questão de Mateus 6. Priorizaram o reino, o buscai primeiro. E o sobrenatural fez tremer aquele lugar quando eles acabaram de orar. A oração que você tem feito hoje, qual é? Qual é a oração que você tem feito hoje? Eles entenderam que enquanto estivessem proclamando o reino de Deus, e aí a gente chega numa chave muito importante para nós. Eles entenderam que enquanto eles estivessem proclamando o reino de Deus, salvando os perdidos, declarando a salvação em Cristo Jesus, os sinais, ou seja, as curas, os milagres e os prodígios seguiriam aqueles que crescem. Às vezes a gente quer ser bambambam aqui na igreja, pedir para que as pessoas venham aqui na frente e orar por elas, para que elas sejam curadas, para que elas sejam libertas, para que elas sejam... Essa identidade vai ser algo natural, se eu estiver cumprindo o meu propósito na presença do Senhor. Eu só quero orar para que as pessoas sejam libertas aqui, mas eu não quero ir até onde elas estão, para falar assim, olha, eu vim aqui como um instrumento de libertação da parte de Deus para a sua vida. A gente quer ficar aqui sentado esperando que eles venham, e que eles sejam impactados por uma palavra nossa, sem mesmo nos conhecer. A única pessoa que deu crédito sem conhecer outra foi Jesus. A partir desse momento, é necessário que eu escancare a minha boca e comece a falar dessa verdade que tem me contaminado, se é que ela tem o contaminado. Eles pediram essa ousadia, entenderam que enquanto estivessem proclamando o reino de Deus, os sinais seguiriam aqueles que crescem. Ousadia foi o que levou Elias a dizer, a fazer Israel dizer, só o Senhor é Deus, diante dos profetas de Baal. Ousadia foi o que fez Josué orar, num tempo de guerra, para que o sol e a lua ficassem estabelecidos numa condição de que eles pudessem vencer o inimigo. Ousadia foi o que livrou Daniel da cova dos leões, porque ele ousou permanecer na presença de Deus em oração e não abriu mão disso. Ousadia foi o que fez Pedro andar sobre as suas circunstâncias. Ousadia foi o que levou o apóstolo Paulo a Roma. Ousadia foi o que trouxe o Evangelho até aqui, até a mim e até você hoje. Eu poderia decorrer toda a galeria dos heróis da fé aqui, mas não é o caso. A ousadia, ela vem do hábito de desafiar ideias, de se ter coragem para estimular o desafio intelectual, independentemente da posição hierárquica. Fazer algo com coragem, arriscando e tendo um olhar para a inovação. Ousadia é colocar a fé em movimento naquilo que se acredita, mesmo que ainda não se possa ver. É caminhar sobre e sob a autoridade da palavra de Deus, confiando que ela é a única arma que nos faz vencer toda e qualquer ameaça. O Egito era uma ameaça para os israelitas, assim como o Mar Vermelho foi uma ameaça. Golias era uma ameaça para o reino de Israel. O Império Romano foi uma ameaça no período dos cristãos. O sistema religioso na época também era uma ameaça, e a perseguição também era uma ameaça. Só que essa
caiu do cavalo, né? Essa ameaça caiu do cavalo. A ameaça, ela concorre com a ousadia. Sabe por quê? Enquanto uma tenta te paralisar, a outra te projeta para o extraordinário. O que você escolhe? Viver sob ameaça e ceder, ou buscar a ousadia e ser projetado para o extraordinário? Porque o extraordinário é o que a gente quer, é o que a gente sonha. A gente vê essas passagens bíblicas, vê as pessoas sendo curadas, vê nos sinais, vê como a vida das pessoas foi transformada de um caos tão terrível assim para algo tão glorioso que só Deus pode fazer. Mas a gente não pode se esquecer que isso não é para ficar só naquele tempo. É preciso que nós nos despertemos como os discípulos despertaram. Eles receberam direto da fonte de Jesus? Sim, mas nós temos o testemunho deles aqui, ó, todinho na palavra. E se nós estamos aqui hoje, é porque esse poder nos atingiu. Esse poder nos libertou das amarras que nos prendiam. E porque ficamos sentados, acomodados, sem nos movimentarmos de encontro ao propósito que Ele tem para nós. A ameaça concorre com a ousadia, enquanto uma tenta te paralisar, a outra te projeta para o extraordinário. Porque a ousadia é a catapulta de Deus que nos lança para vivermos aquilo que só nele e só Ele pode fazer por nós. Amém? Você acredita estar causando um desconforto para o inferno hoje? Você acredita que a sua vida tem sido um desconforto para o inferno na sua atuação do avanço da obra de Deus em nossa cidade? O louvor já pode subir. Se sim, glória seja dada a Deus pela sua vida. Glória seja dada a Deus pela sua vida. Mas se você estiver indeciso, pensando, será que eu tenho sido uma ameaça para o inferno? Será que a minha vida realmente tem concorrido para que o inferno olhe para mim, trema e recue, porque eu tenho avançado em ousadia na proclamação de uma verdade que liberta, e eu tenho sido identificado nas regiões espirituais como sendo realmente um ungido do Senhor, um servo do Senhor, um representante do céu nessa terra? Se você ainda tem dificuldade de responder a essa pergunta, está faltando movimento. Está faltando movimento, está faltando ousadia, né? Qual tem sido a sua oração diante das ameaças? Talvez você não esteja sendo a igreja que deveria ser, e nem viver em movimento, priorizando a necessidade do próximo, ou talvez buscando cumprir a convocação do seu chamado. Mas uma coisa você pode fazer essa noite, é pedir ousadia, para isso sair desse lugar de pés aprisionados, que não conseguem caminhar, que se não conseguem se movimentar, e pedir para que você seja a igreja em movimento, no lugar onde você está, quer seja na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, no lugar onde você está. Porque 2 Coríntios capítulo 4 versículos 8 e 9 diz assim a respeito nosso: diante das ameaças, diante das lutas, diante das dificuldades, diante da nossa limitação, que de todos os lados, por todos os lados, em toda qualquer situação, seja ela em qualquer área da nossa vida, nós somos pressionados. Existe uma pressão contra nós, a respeito da nossa identidade, quem nós somos. Ah, mas você esqueceu quem você era? Você esqueceu de onde você vem? Em todos os lados nós somos pressionados, mas isso não pode nos desanimar. Isso não pode nos desanimar. Nós ficamos perplexos com algumas coisas, com alguns posicionamentos, com algumas declarações, mas nós não podemos nos desesperar diante da afronta, diante da acusação do mal. Somos perseguidos, sim, porque carregamos muitas vezes o nome de Cristo, mas nós não somos abandonados.
Mas nós não somos abandonados. Mas nós não somos abandonados. Nós não estamos sós. Aleluia. Abatido sim. Você é hipócrita, tem dia que a gente tá com a cara lá no chão, se achando. Não é a última bolacha do pacote, mas aquele farelo da bolacha do pacote que caiu no chão e esfarelou toda a bolacha. Às vezes a gente se abate. Mas se nós estivermos sob o domínio e a força do poder daquele que tem a força de ressuscitar dos mortos, nós não seremos destruídos. E é por isso que nós temos que encarar essa ameaça em ousadia. Porque por mais que nós sejamos machucados, por mais que nós sejamos confrontados, por mais que nós sejamos ameaçados, essa força que nos impulsiona não vai nos decepcionar. Ela vai nos levar ao extraordinário. E é isso que nós queremos para o nosso tempo. Ver o Senhor abrir os portais dos céus e derramar um mover tão grande que nos faça espantar com a obra que Ele tem feito. Porque nós nos dispusemos a levantar a ousadia. Amém? Você pode levantar comigo? Nós vamos orar agora. Eu quero que você feche seus olhos, abra sua boca, levante a sua voz, e que o Espírito ministre você acerca dessa palavra, acerca da sua condição. Deus, nós estamos vivendo os últimos tempos, nós acreditamos nisso. O nosso Rei está por voltar, mas nós não queremos ser achados, Senhor, desprevenidos. Nós queremos, ó Pai, cumprir a nossa missão, a nossa vocação. Nós queremos, Senhor, fazer bom uso dos talentos que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Nós queremos, Senhor, semear em terreno fértil, em solo apropriado, para que a semente que o Senhor tem nos dado, ela possa frutificar em frutos dignos de arrependimento. Mas para isso, Senhor, nós precisamos vencer as ameaças, Senhor, que às vezes não são visíveis, elas são sorrateiras, e ter a ousadia de romper com a nossa limitação, para sermos aperfeiçoados no Teu poder e na Tua glória, não na nossa força, não no nosso braço, mas dependência daquele que realmente nos chamou para viver o extraordinário. Nós queremos ser igreja do século, do futuro, Senhor, que desponta para o extraordinário. Então, ó Pai, faz com que nós venhamos romper com todo pensamento, com toda ideia que pense somente em nós, que se preocupe apenas com o nosso umbigo, porque se nós buscarmos primeiramente o Seu reino, o Senhor vai acrescentar as demais coisas daquilo que nós necessitamos e não daquilo que nós queremos. Dá ousadia a essa casa, dá ousadia a essa igreja, nos faz caminhar com pé, Senhor, mesmo na escuridão, sabendo que é a Tua luz que vai iluminando o nosso caminho. Nós queremos ver prodígios, sim, nós queremos ver sinais, nós queremos maravilhas, mas nós precisamos entender, e que o Seu Espírito coloque isso na nossa mente, no nosso coração, que nós precisamos nos dispor para viver esse extraordinário. Então, Senhor, que seja um tempo revolucionário de nós nos levantarmos em fé, em força, como um só exército, e unânimes pedir ousadia, 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 em nome de Jesus.